Você já trabalhou ou trabalha com registro em carteira? Ou ainda, você é dependente de alguém que já trabalhou com registro em carteira? Pois saiba que você está prestes a receber uma verdadeira fortuna. Milhares de pessoas não sabem dessa informação, da quantidade que você pode receber. Eu vou te dar aqui apenas um exemplo simbólico do que pode acontecer. Suponha que você tenha 10 mil reais em suas contas do FGTS. Sim, por isso que eu perguntei se você trabalha ou já trabalhou com registro em carteira. Vocês verão durante a minha apresentação que todos que já teve um registro de carteira ou um contrato formal de trabalho têm uma conta do FGTS. E nessa conta são depositados todos os meses o equivalente a 8% da remuneração. Pois bem, se você tiver 10 mil reais lá, isso pode passar de 50 mil reais dependendo da situação. E qualquer pessoa tem 10 mil reais depositado nas contas do FGTS. Porque todo mundo que trabalha, isso acontece todos os meses. E para cada contrato de trabalho é aberta uma nova conta do FGTS. Pois bem, eu fiz uma pequena apresentação para esclarecer ao nosso público do que se trata. O Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre essa questão. Para compreendermos do que se trata, nós precisamos te explicar o seguinte, como eu disse na introdução. Todo trabalhador brasileiro que tem um emprego formal, obrigatoriamente tem uma conta na Caixa Econômica Federal aberta em seu nome pelo empregador. Nessa conta deve ser depositado todos os meses o equivalente a 8% de sua remuneração mensal. Esses depósitos, eles rendem juros e atualização monetária. Ou seja, esses depósitos devem render juros e ser atualizados por um índice de correção, a fim de acompanhar a inflação do período. Ocorre que o índice utilizado pela Caixa encontra-se muito defasado, ficando abaixo da inflação, o que gera um prejuízo para os trabalhadores que são os verdadeiros titulares desse dinheiro. Por conta disso, a taxa referencial, que é a TR, que é o índice utilizado pela Caixa para atualizar o saldo das contas do FGTS, está sendo considerado inadequado por não acompanhar sequer a inflação. Assim, um partido político ingressou com uma ação no STF pedindo a substituição da TR por outro índice mais vantajoso aos trabalhadores, como é o caso do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que rende 4 vezes mais. É o que eu disse na introdução. Se você tiver, por exemplo, 10 mil reais lá na sua conta do FGTS, corrigido pela TR, pelo INPC ele vai render 4 vezes mais. Some-se a isso juros e correções monetárias. Você chega aos 50 mil fácil. Lembre-se, você tinha apenas 10 mil depositado lá em suas contas do FGTS. A discussão encontra-se no bojo da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5090, que foi ajuizada em 2014. Essa ação visa definir o índice de correção monetária do saldo das contas do FGTS. Em suma, aconteceria a troca da TR pelo INPC, que prejudica milhões de trabalhadores com uma perda de mais de 700 bilhões de reais desde janeiro de 1999. Você não ouviu errado. Eu disse 700 bilhões de reais, com B de bola. Vamos compreender aqui somente para fazermos um breve histórico da movimentação desse processo. Lembre-se comigo, para quem me segue já sabe dessa informação. Em setembro de 2019,
foi deferida, ou seja, foi concedida uma medida cautelar para suspender todos os processos que tratam da correção dos depósitos das contas do FGTS pela TR, taxa referencial, a fim de evitar o trânsito em julgado das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre a matéria. Walter, como que esse caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça? Então vamos lá. O caso no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Em abril de 2014, o STJ, mais especificamente a primeira sessão do STJ, manteve a TR como índice de atualização monetária das contas do FGTS. Olha o que o STJ diz, a tese do STJ. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, ou seja, proibido, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. Não é o que pensa o STF. A tramitação desse caso no Supremo Tribunal Federal, STF. Vamos lembrar? O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2014, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090, que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade. O STF já excluiu por 3 vezes do calendário do julgamento a ADI 5090, que vai definir o índice de correção monetária das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de milhares de trabalhadores. Agora, gente, preste atenção. A exclusão foi apenas um adiamento da data do julgamento pelo STF, conforme eu tenho dito. Então, foi um adiamento da ação que pode render uma fortuna para quem trabalhou ou trabalha com registro em carteira. Isto porque, caso o Supremo Tribunal Federal obrigue a Caixa Econômica Federal a fazer a substituição do atual índice de atualização monetária dos saldos do FGTS, que atualmente, vamos lembrar, é a TR, taxa referencial, por outro índice mais favorável aos trabalhadores, como é o caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, muitos que possuem contas no Fundo de Garantia poderão receber uma grande quantia. Apesar do STF haver incluído na pauta para julgamento no próximo dia 20 de abril de 2023, não é o momento de deixarmos o tema adormecer, uma vez que milhares de trabalhadores ainda não sabem dessa informação. Estima-se que dezenas de milhares de contas do FGTS estão esquecidas pelos seus titulares ou seus herdeiros, nas quais existem grandes quantias que pertencem aos trabalhadores e seus dependentes, que estão sendo usadas apenas pelo governo brasileiro. Vamos compreender, se você não sabe ainda o que é o FGTS, como que isso foi criado. Tratarei agora da criação do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, esse é o nome dessas 4 letras, FGTS. Foi criado pela Lei número 5.107, de 13 de setembro de 1966, e atualmente obedece às regras da Lei número 8.036, de 11 de maio de 1990. Walter, quem tem direito ao FGTS? Quem é que faz jus a essa bolada? Vamos ver? Todos os trabalhadores com registro em carteira ou com um contrato de trabalho formal, inclusive os temporários, os avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS. Quem não tem direito ao FGTS? Trabalhadores autônomos, servidores públicos, civis e militares, porque esses estão sujeitos a regime jurídico próprio e por isso não recebem o FGTS. Quem deve fazer o depósito do FGTS? Todos os empregadores estão obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada ao FGTS
a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. O que é remuneração dos trabalhadores? A remuneração é a soma do salário mais horas extras, adicional noturno, gorjetas, comissões, ajuda de custo, auxílio alimentação e a gratificação de Natal, bem como habitação, vestuário e outras coisas. O FGTS é uma poupança dos trabalhadores? Sim. A conta bancária vinculada ao FGTS é uma espécie de poupança que deve ser aberta pela empresa em nome do trabalhador no início de cada contrato de trabalho. Walter, como é feita a correção monetária dos saldos das contas do FGTS? A correção monetária dos depósitos do FGTS, por imposição da Lei 8.036 de 1990, ela é feita pela TR, a taxa referencial. Ocorre que a TR atualmente não pode ser utilizada para atualização dos saldos das contas do FGTS, porque não acompanha sequer a inflação do período. Por isso que ela não pode ser mais usada. Ô Walter, qual o índice inflacionário mais adequado para atualizar o saldo das contas do FGTS? Preciso te explicar o seguinte. Quando a TR foi criada lá na década de 1990, para servir como índice inflacionário de atualização monetária do saldo das contas do FGTS, ela até se aproximava ali da inflação do período. Mas hoje ela não serve para essa finalidade por causar prejuízo aos trabalhadores. Logo, essa utilização deve ser considerada inconstitucional. Ela bate frontalmente com os princípios da nossa Constituição brasileira. A taxa referencial TR consta como índice de correção monetária no artigo 13, caput, na cabeça do artigo 13 da Lei 8.036 de 1990, o qual prevê que a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS serão corrigidas monetariamente com base nesse índice de atualização de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano, o que é uma porcaria. Desde 1999, quando a taxa referencial apresentou defasagem devido a alterações realizadas pelo Banco Central do Brasil, os trabalhadores vêm sendo prejudicados. A partir de então, esse prejuízo aumenta cada vez mais diante da constante redução da Selic, que é a taxa básica de juros. E veja, isso não pode acontecer, gente. Por quê? A Constituição Federal garante a propriedade dos titulares de contas do FGTS. Essa ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, nós precisamos compreender com profundidade. Não podemos ser ingênuos. Aplicando o índice inferior à inflação, a Caixa Econômica Federal, como ente gestor, administrador do fundo, se apropria de parte dos valores dos depósitos do FGTS, o que é uma imoralidade administrativa. E foi por isso que nasceu a ação direta de inconstitucionalidade 5090. Nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal decida urgentemente essa questão. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, Walter, a partir de quando será feita essa correção? Inicialmente, a ação visa corrigir o saldo das contas vinculadas ao FGTS a partir de 1999. Você pode ter direito à restituição com o uso de um índice que acompanha a inflação, como é o INPC. E aqui, já nos rumando para o encerramento, o que é uma conta inativa? A conta inativa é aquela em que houve o encerramento do contrato de trabalho.
Os valores lá permanecem sendo dos trabalhadores, mas não tem mais os depósitos mensais. Por outro lado, o que é uma conta ativa? A conta ativa é a conta relativa ao seu emprego atual, em que está havendo os depósitos mensais pelo seu empregador. Agora você vai fazer o seguinte, repercuta aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. Bem como inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.